E aí, turminha do sétimo ano 1 e 2, tudo bem? Professor Ederson de Geografia, vamos começar mais uma videoaula. Primeiro, corrigindo a atividade anterior, ok? Então nós vamos corrigi-la para que fique tudo certinho. Depois a gente vai entrar nesse tema aqui para falar sobre a região norte e Amazônia. Então vamos lá. Na última atividade ficou a página 18 para vocês realizarem. Então, para quem já fez, agora vai a correção aí para ficar certinho. Corrijam para não ficar tudo errado lá depois se você errou algumas questões, ok? Então, primeira questão, defina com suas palavras o significado do conceito de região. Isso é bem pessoal, cada um ia escrever do seu jeito, mas era importante que você escrevesse sobre uma área que pode ser delimitada, que esta área pode ter diferenças de outras áreas, né? Ou seja, as regiões elas são áreas que estão separadas porque elas têm diferenciações entre as outras regiões, ok? E a questão da região é formada para a gente se organizar melhor, para a gente conseguir fazer um estudo mais elaborado e também para facilitar a administração, ok? Isso é mais por esse lado que a gente fala sobre a região e regionalização, ok? Questão 2, vamos lá. A delimitação das regiões impede a integração entre elas? Explique a sua resposta. Então, a questão de delimitar, ela vai impedir essa integração entre elas? Na verdade, não, né? Pelo contrário até, porque quando você tem uma delimitação, né, entre essas regiões, você vai ver que existe uma ocupação e essa modernização da região ela pode favorecer a sua integração, né, tanto na parte interna quanto nas demais regiões do país. Ou seja, elas vão ter sempre essa interligação. Então, por que você tem que verificar isso? Porque quando se tem essa delimitação, na verdade não existe uma barreira, né? É um limite apenas para mostrar a qual jurisdição, digamos assim, ele pertence. Mas isso não impede, isso não prejudica na questão da integração, não. Ok? Questão 3. Cite e explique os dois tipos de regionalização mencionados neste capítulo. Você poderia escolher é, dois tipos ali e falar sobre eles. Por exemplo, você poderia falar sobre a do IBGE, que é a mais recente, a mais conhecida, que foi separada em 5 regiões. Ela foi delimitada respeitando os limites estaduais e também ela tem a delimitação, aliás, ela tem um critério baseado nas questões naturais. E você poderia escolher também, por exemplo, a do geógrafo Pedro Pinchas, que é aquela que fala sobre que mostra as regiões geoeconômicas ou complexos regionais, ok? E ali você vê que ele fala que tem 3 regiões, a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Ela não tem uma delimitação que respeita os limites estaduais e ela foi baseada em critérios socioeconômicos. Poderia ser essas duas ou utilizar também os domínios morfoclimáticos, enfim, tem vários tipos de regionalização, mas cada um escolheria o seu tipo, certo? Questão 4. Cite 3 diferenças básicas entre a regionalização estabelecida pelo IBGE e os complexos regionais propostos pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Então, ó, essa eu acabei de falar ali em cima, mas é bem simples. Por exemplo, em número de regiões, IBGE tem 5, certo? 5. E a do Pedro Pinchas Geiger tem 3. Isso já é uma diferença. Outra diferença, o critério que eles utilizaram para fazer regionalização. O IBGE usou critérios principalmente relacionados à natureza, né? A região amazônica, que é a região norte, na verdade, região onde tem o Nordeste ficou mais delimitado pela questão climática, região Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Então entrou uma questão ali da natureza também.
E já a do Pedro Pinchas foi mais socioeconômica, tanto é que ela não respeita os limites dos estados e vai mais onde tem uma condição econômica diferenciada. E um terceiro fator poderia ser que exatamente isso aí que eu comentei. A IBGE, ela respeita o limite dos estados. Já o Pedro Pinchas, na geoeconômica, não respeita os limites estaduais. Ele extrapola esses limites, ok? São essas 3 diferenças básicas aí. Vamos ver 5. De acordo com as características gerais das 5 grandes regiões, associe corretamente a coluna. Então, região norte vai ser aqui, ó, apenas um de seus estados não apresenta fronteiras internacionais, que no caso vai ser ali o Tocantins. Região centro-oeste, ficou aqui com a primeira. O avanço da fronteira agrícola trouxe grandes transformações internas na região, principalmente após a década de 70. B, A, depois é aqui a letra D, região sul é a que apresenta menor quantidade de unidades de federação, só tem 3 estados. Região historicamente emissora de imigrantes para outras partes do país. C, que é o Nordeste, muita migração de nordestinos para o país. E aqui, por último, sua característica natural, marcada pela ocorrência de Mata Atlântica, hoje muito devastada. Pega muito no Sudeste. São Paulo devastou muita floresta da Mata Atlântica ali. É muito conhecida por isso, por desmatamento. Daí, na questão 6, tinha que usar um mapa de apoio, e você ia criar uma regionalização para o território brasileiro. Então, assim, você ia inventar algum tipo de um mapa temático, uma regionalização, por exemplo, por times de futebol. Poderia fazer isso por torcidas de futebol. Ia ser difícil, porque é tudo espalhado, né? Mas são assim, você pode criar qualquer tipo de regionalização. Regionalização por, digamos assim, por aspectos sociais, né? Aspectos políticos, né? Então, você ia criar da sua forma. Gostaria de ver depois, quem quiser mandar lá na mensagem, manda para eu ver como é que você fez a questão 6. Valeu? Então, vamos lá agora continuar e vamos entrar no capítulo 8 para a gente começar a falar sobre a região norte e a Amazônia. Vamos lá? Vocês já conhecem um pouco, talvez, dessa região norte da Amazônia, justamente porque vocês estudam história, né, principalmente a colonização do Brasil. Então, um pouco ali vocês vão conhecer com certeza. Então, talvez lembre um pouco lá que vocês estudaram no 4º ou 5º ano sobre as regiões brasileiras, certo? Então, vamos lá. Vai parecer que eu estou olhando para o lado, mas não se preocupe com o meu rosto. Vai olhando aí. O principal aqui é você olhar para a tela do PowerPoint. Vamos lá, então. Para você ver, então, que nós temos 9 estados na região norte. Então ela é composta por Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Eu falei 9? São 7 estados, desculpa, fiquei com o Nordeste na cabeça. São 7 estados que compõem a região norte. Vamos, passando. Opa, deu uma travadinha. Então vamos lá, a localização dessa região norte. Vamos ler sobre essa localização. Ela é composta então por esses estados que eu falei anteriormente. Para você lembrar, são 4, são 3 com a letra A, né? Acre, Amapá e Amazonas. Depois tem o Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Está localizada entre o Maciço das Guianas ao norte e o Planalto Central ao sul, e a Cordilheira dos Andes ao oeste. E o Oceano Atlântico, que está noroeste. Ela não pega o leste certinho, mas pega o noroeste. Tá? A extensão territorial, então, é de 3.853.322 km². É a maior região do território brasileiro. Corresponde a 45% da área total do país. Os aspectos físicos que são importantes da região norte. Então, quanto a esses aspectos físicos, o norte possui as seguintes características. Clima predominante é o clima equatorial.
certo? Esse clima é muito quente e úmido, e tem índices altos de pluviometria, ou seja, ele chove muito durante o ano todo. A vegetação é abundante, ou seja, ela é composta pela floresta amazônica e também umas áreas espalhadas de cerrado. Então, se você falar da região norte, não tem somente floresta amazônica fechada. Também tem áreas mais assim de gramíneas onde você encontra cerrados, ok? A hidrografia, a hidrografia é representada pelos grandes rios da bacia hidrográfica amazônica e do Tocantins, que no caso é o Tocantins-Araguaia. Eles se juntam e formam uma bacia só. E a maior bacia, né, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a amazônica. Porém, não é totalmente brasileira, uma vez que o rio Amazonas ele nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, e depois vai se juntando com vários afluentes e formando a bacia amazônica, que é muito grande mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre a Amazônia. Então, o que ela é? Que região que é essa? No sentido de floresta, principalmente, tá? Não falando das regionalização, mas da floresta Amazônia. Vamos lá? Ela é uma região formada, então, pela bacia do rio Amazonas e é recoberta pela floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. A Grande Amazônia, ela abrange 9 países, né, que é da América do Sul, é claro. E a área dela é de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. A área brasileira representa 66% desse total e envolve os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e pequena parte também do Maranhão, né, e Tocantins e também o Mato Grosso. Mato Grosso que não faz parte da região norte. Então vamos ver aqui nesse mapa a localização. Nesse mapa aqui do lado esquerdo, que está em vermelho, nós vemos a região norte delimitada pelos seus estados. Esse eu trouxe a Amazônia delimitada pela Amazônia Internacional, que é essa linha verde, ou seja, ela pega toda a floresta amazônica e vai até pelos outros países aqui, onde ela alcança, ok? A Amazônia Legal, que é onde está aqui, ó, rachurado aqui dentro do território brasileiro e vai até o Mato Grosso, passa também por metade do Maranhão. Essa é considerada a Amazônia Legal, que por lei é onde tem a Amazônia no Brasil. Região Norte, essa onde está aqui, ó, delimitada em laranja, onde fica essa distribuição dos estados ali, daqueles 7 estados, ok? Então isso é muito bom você olhar os mapas, localizar, olha a bacia amazônica aqui como ela é grande. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Olha aqui numa imagem de satélite, como que fica praticamente a floresta amazônica. Olha o tanto de verde que tem aqui. Apesar de alguns desmatamentos terem acontecido, né, muitos, né? Mas eu acredito que ainda tem uma grande preservação. Olha uma vista aérea aqui, né, dos rios ali que se encontram e uma floresta bem densa, bem fechada, que é uma característica da floresta amazônica. Então vamos falar um pouco da história, a conquista da região da Amazônia ali. Os povos indígenas foram os primeiros a ocupar a região da Amazônia, vocês já sabem disso até. Aproximadamente 56% dos índios do Brasil vivem em aldeias, ou seja, 258 mil pessoas aproximadamente. Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados no interior da floresta. Existem aqueles que vivem realmente somente da caça, da pesca, né, praticamente exclusivamente daquilo. São grupos que preservam suas características culturais, mantendo costumes, tradições e rituais que foram transmitidos sucessivamente através de gerações. Então tá aí uma imagem dos povos indígenas, muitos já conhecem, né, que eles vivem mais de uma forma mais tradicional, né? Então vamos falar ainda continuando da conquista da Amazônia. O povoamento da região norte pelo homem branco, estrangeiro e brasileiro de outras partes do Brasil, do país, começou então no final do século XIX, com a exploração do látex da seringueira para a produção da borracha. Apesar disso, anteriormente também teve a entrada dos jesuítas, que buscavam catequizar os índios, também faziam uma forma de exploração, e antes também
do látex da seringueira, né, teve as drogas do sertão, que eles buscavam também como especiarias, como medicamentos, ok? O ciclo da borracha, ele trouxe muita riqueza para a região, né, e a construção, por exemplo, do Teatro Amazonas, que é um dos mais bonitos do Brasil. O ciclo da borracha durou apenas algumas décadas, porém foi suficiente para atrair muitos migrantes para a região norte, principalmente de nordestinos, para trabalhar na extração ali do látex. Ainda assim, durante o início do século XX, a região permaneceu praticamente isolada econômica e politicamente do restante do país, principalmente por causa do acesso, que era complicado ali. Então, olha como é que eles fazem a extração do látex, fazem uns cortes na casca aqui, né, para que ela fique escorrendo, e depois eles vão juntando em alguns recipientes para promover aí a produção da borracha, do látex. Aqui é o Teatro Amazonas, que é um dos mais bonitos monumentos que tem lá em Manaus. A Amazônia Legal, vamos falar um pouco sobre ela. O que é essa Amazônia Legal? Por que foi criada essa área? Ela é uma área que engloba os 9 estados brasileiros pertencentes à bacia amazônica e a área também de ocorrência das vegetações amazônicas. Corresponde à totalidade dos estados o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e a parte dos estados Mato Grosso e Maranhão, que não são da região norte. Então essa fica a configuração aqui, ó, da Amazônia Legal, esses estados que participam dela. A conquista da Amazônia, voltando lá. Somente a partir da década de 60, o processo de povoamento da região norte passou a ser mais intenso. Essa região tornou-se fronteira econômica do país, pois a demanda por novas áreas para o desenvolvimento agropecuário e industrial levou o governo federal a incentivar a ocupação. Para isso, o governo criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a famosa SUDAM. Então, quando foi criada a SUDAM, foi para desenvolver, para povoar, para conseguir trazer um pouco mais de estrutura para a região amazônica. Projetos, então, de ocupação. A construção de rodovias ligando o norte às demais regiões do país. Não existiam estradas lá, era tudo caminhos principalmente feito por rio, pelo rio Amazonas, um dos principais, e depois foram sendo criadas estradas de terra. Então o Brasil teve que começar a explorar, né, e fazer a produção, a criação de estradas ali na região. A abertura de áreas para desenvolvimento agropecuário. Aí começou-se a aumentar a agropecuária e foi avançando para o norte ali. Áreas para exploração de minérios de grande porte. Grandes empresas, principalmente internacionais, fazendo a exploração mineral, também avançando ali sobre a Amazônia. A criação da Zona Franca de Manaus para desenvolver a atividade industrial. A Zona Franca de Manaus é uma das maiores produtoras da região norte ali, a maior na verdade, e ela foi criada principalmente com incentivos fiscais para atrair indústrias. A ocupação por meio das rodovias. Entre as décadas de 50 e 80, milhares de quilômetros de estradas de rodagem foram abertas, rompendo o isolamento da região transamazônica. As rodovias tornaram-se as principais vias de ligação da região norte com as demais regiões brasileiras: Belém, Brasília, Cuiabá e Porto Velho. O grande desafio foi enfrentar as condições naturais da região. As dificuldades para a realização das obras foram a derrubada da floresta, a construção de numerosas pontes sobre os rios e igarapés da região, os solos frágeis e propícios à erosão, além do clima bastante chuvoso. Amazônia Legal. Continuando. Então, essa área aqui, ó, da bacia amazônica, onde tem os principais rios, e aqui o rio principal, que é o Amazonas. E aí tem a questão da agropecuária, como que foi feito, ou o que se produz na agropecuária amazônica, da região norte, inclusive. Então existem vários núcleos de povoamento que foram criados justamente em propriedades familiares para a implantação de algumas rodovias. Alguns lotes com áreas médias de 100 hectares atraíram milhares de famílias que migraram para o norte. Foi uma atração para povoamento daquela área. Alguns grandes latifúndios empresariais foram implantados na região com a finalidade de promover
uma ocupação mais intensa. A pecuária extensiva é uma das atividades que mais provocam desmatamento na Amazônia, pois esse tipo de criação requer grandes áreas de pastagem. Ou seja, a pecuária ela precisa de áreas com pasto, então tem que se tirar a floresta para você pôr o pasto ali. A agricultura, que tipo de agricultura é mais produzida ali na região? Aí esse é um exemplo de pecuária. Na agricultura destaca-se a produção de gêneros alimentícios, mandioca, arroz, feijão e milho, principalmente. Nos melhores solos, geralmente são plantados produtos para a indústria, como a soja, em Tocantins, o cacau e o café em Rondônia, a malva e a juta no Amazonas e no Pará, o guaraná no Amazonas e a pimenta do reino no Pará. São os principais produtos ali da agricultura. Na pecuária, o rebanho da região é o de gado de corte, destacando-se também a criação de búfalos, cujo rebanho é o maior do Brasil. Então, ali na região norte é onde tem a criação de búfalos. Ali na ilha de Marajó, principalmente, tem bastante búfalos que eles criam, né, soltos ali e que eles fazem muitos derivados, tipo queijos, né? Queijo de búfalo é muito famoso e é muito utilizado, sim, para várias receitas, muito exportado também, inclusive. Exploração dos minérios. A partir da década de 60 e 70, quando foram descobertas grandes jazidas de ferro, cobre, manganês e cassiterita, além de muitas jazidas auríferas ali, começou a se explorar mais a região. Então, as grandes empresas mineradoras instalaram-se na região, assim como milhares de trabalhadores que migraram de diversos lugares do país para as áreas de garimpo. Esses garimpos foram sendo abertos por mineradoras e muitos trabalhavam para tentar enriquecer, mas acabavam muitos morrendo por contaminação de produtos químicos, morrendo justamente por ganância do ser humano, muitas mortes por pessoas que achavam minérios e acabavam matando uns aos outros para querer enriquecer, enfim, coisas que aconteceram e muita gente também morreu por doenças tipo de malária, de febre amarela, que pegavam de mosquitos, por exemplo, na região onde tem muita essas doenças. Exploração dos minérios. Atualmente, as jazidas da região norte são responsáveis pela maior parte da produção mineral do país. Então, isso é muito importante para o país, porque a exploração ali rende muito para o campo de minérios do Brasil. Os principais projetos realizados na região norte foram Grande Carajás, Projeto Rondônia, Roraima, Tapajós e Trombetas. Os minérios produzidos na Serra dos Carajás são transportados por ferrovia até o porto de Ponta Madeira, em São Luís, no Maranhão. Então, olha só uma exploração de jazidas aqui, ó. A indústria na região norte. A partir da década de 60 ocorreu um crescimento marcante na atividade industrial na região norte, pois o governo passou a incentivar a instalação de indústrias no local. A atividade industrial foi estimulada com a criação de um distrito industrial localizado na cidade de Manaus, o qual recebeu o nome de Zona Franca. Então, muitos falarem em Zona Franca de Manaus, é a área que ficou uma zona sem impostos, com incentivos fiscais para as indústrias. As indústrias mais importantes localizadas nessa área são as montadoras de aparelhos eletrônicos, computadores, televisores, relógios, aparelhos de som e vídeo, de motocicletas e bicicletas. Então, é muito importante ali para a região de Manaus, principalmente essa Zona Franca. A população da região norte. A população, então, tem cerca de 18,4 milhões de habitantes em 2019, pelo IBGE, equivalente à população, por exemplo, do Cazaquistão, que é um país lá da Ásia Central. É a região menos povoada do Brasil, com uma densidade demográfica de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Bem pouco, né? O Brasil tem cerca de 23 habitantes por quilômetros quadrados. Ocorreu um crescimento populacional, sobretudo, pelas migrações de nordestinos, sulistas, paulistas e mineiros, que foram atraídos em grande parte pelos programas de povoamento que o governo federal desenvolveu nessa região, principalmente a Sudã, né? Houve um aumento da população urbana da região devido ao fracasso dos projetos agropecuários.
principalmente daqueles voltados ao assentamento de pequenos produtores rurais. Principais cidades da região norte. Eu não vou falar todas, tá? Mas assim, depois vocês deem uma olhada aqui no slide. Então, por exemplo, no Amazonas, Manaus, com certeza, no Pará, Belém, as capitais, né? Tocantins, Palmas, no estado de Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, no Acre, Rio Branco e no Amapá, Macapá. Essas são as principais cidades, são as capitais. Tem outras que são conhecidas também. Depois vocês deem uma olhada se vocês conhecem algumas delas aí. Então, uma foto de Manaus, né, que é bastante urbanizada. Belém também, bastante urbanizada, Belém do Pará. E vamos falar um pouco da biodiversidade da região norte. A biodiversidade refere-se à variedade de espécies de seres vivos que habitam em determinado ambiente ou domínio natural. Em relação à fauna amazônica, são conhecidas cerca de 1.800 espécies de aves, 2.500 espécies de peixes, 320 espécies de mamíferos, além de uma infinidade de espécies de insetos, anfíbios e répteis. A flora apresenta cerca de 30 milhões de espécies diferentes, dentre elas a seringueira, a castanheira, o cacaueiro e a vitória régia. São árvores, são plantas que são muito conhecidas, que são exatamente da região ali. Então aqui nós temos a demonstração de alguns animais, né, macacos, aqui é o pirarucu, aqui uma representação de uma orquídea, a vitória régia, que é da região, a onça pintada, que é o maior felino aqui da América do Sul. Bom, então assim, pessoal, por enquanto é isso que nós ficamos na apresentação da região norte. Tem, claro, tem muito mais assim características dessa região, mas eu quero que vocês fiquem atentos também ao que está escrito na apostila, né? Dê atenção àquilo que está ali na apostila, grife as partes importantes, o que fala sobre os ribeirinhos também, fala um pouco sobre por que os ribeirinhos são importantes, pessoas que moram à margem do rio, que precisam viver da pesca, precisam viver da caça também na floresta, não tem um meio de transporte muito fácil, não tem vias de transportes fáceis para você sair da floresta e pegar uma estrada, por exemplo. Então eles usam muito os rios, que são rios mais planos. Uma coisa que faltou nesse meu slide, que eu peço um pouco de paciência para vocês, que deu um erro ali, mas é que assim, a região é composta principalmente por áreas de planície e depressão. Esse é o maior relevo ali, é depressão e planície, na região amazônica e região norte, tá? E o clima, como eu falei no começo, o clima predominante é um clima equatorial úmido, bem chuvoso, ok? Façam com bastante calma, tem bastante tempo para fazer as atividades. Qualquer dúvida, vai lá no Positivo On, que nós estaremos lá para resolver tudo. Valeu? Um abraço para vocês e fiquem com Deus, se cuidando bastante. Tchau, tchau!